Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Operação Resgate. A Operação Resgate vai para o ar todas as quartas-feiras, pelas 21 horas na Sobrenatural TV, em repetição também ao domingo no mesmo horário, e pode seguir-nos também nas redes sociais. A emissão de hoje contém alguns testemunhos e também uma palavra que o vai edificar certamente, a palavra de Deus. Então já sabe, fique connosco nos próximos minutos, porque Deus tem algo para si esta noite, e não se esqueça também que Deus é bom e a sua bondade é para sempre. Fique connosco, até já. Quero começar a minha contribuição para este programa cumprimentando todos aqueles que veem este episódio da Operação Resgate, não deixando de agradecer também a todos os que se esforçam diariamente para o trazer até nós. O meu nome é Jorge Tomé, tenho 26 anos e faço parte desde 2016 da Comunidade da Paz do Porto, liderada pelos pastores José e Maria Fernandes, a quem agradeço de coração o convite para participar nesta emissão. Ao longo dos últimos 5 anos tenho acompanhado o esforço de ambos, bem como do grupo que os acompanha, nesta missão de cuidar daqueles que mais precisam e que muitas vezes são esquecidos pela sociedade. Neste período, tive a oportunidade de integrar este projeto de diversas formas, quer através da participação direta na distribuição de bens alimentares e de roupas, ou de formas mais indiretas, fazendo parte de um conjunto de pessoas que ajuda com doações para que este sonho se torne realidade, um dia de cada vez. Para além do suprimento das necessidades mais elementares do ser humano, que atrás referi, este projeto visa também levar a todos com que nos cruzamos uma palavra de esperança. Essa esperança baseia-se num lema que gosto muito e que o pastor José Fernandes fala muitas vezes, que é o seguinte: muda de vida hoje, ou, em alternativa, hoje é o teu dia. Essa esperança que transmitimos a todos, independentemente da situação ou momento em que determinada pessoa se encontra, não é simplesmente um slogan, mas faz parte das experiências e da história de cada um de nós, e da mudança que foi e é possível em nós um dia de cada vez, fruto dessa nova oportunidade que Jesus nos deu. A participação neste projeto deu-me muito mais a mim do que aquilo que eu possa ter contribuído para ele. Trouxe uma gratidão profunda a Deus por tudo aquilo que tenho e também pelas pessoas que se encontram na minha vida, ao mesmo tempo que me ensinou a ser mais compreensivo e paciente, ouvindo e entendendo aqueles que por alguma razão tiveram uma jornada de vida diferente da minha. Termino este meu testemunho dirigindo-me àqueles que nos veem e fazendo um apelo para que, se assim sentirem e entenderem, possam fazer chegar até nós doações, contactando-nos para os números que se encontram em rodapé. Essas doações podem ser géneros alimentares, roupas, cobertores ou o vosso tempo, caso queiram fazer parte da equipa. Se não puderem fazer nenhuma destas coisas, apenas orem por nós. Se por acaso pretenderem fazer parte da Operação Resgate no local onde reside, mas não existe nenhum grupo local, sintam-se à vontade para nos contactar para os números que estão em rodapé para que possamos facultar todas as informações relevantes. Um bem-aja, obrigado a todos. Eu e o Carlos temos o privilégio de acompanhar de perto e apoiar de alguma forma o trabalho desenvolvido pela Operação Resgate. A dedicação de todos que apoiam este incrível projeto criado pelos pastores Conceição e José Fernandes, que para além de alimento também levam alento a quem mais precisa, sem dia nem hora marcada, estão presentes quando é e onde é necessário. A Operação Resgate é exatamente isso, resgatar vidas que se foram desmoronando com as enfermidades da vida. A Operação Resgate muda a vida das pessoas. Paz do Senhor para todos, e especialmente aqueles que estão envolvidos na Operação Resgate. Eu quero dizer, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é que o grande resgate foi iniciado por Deus há 2000 anos, quando Jesus na cruz, como Cordeiro de Deus, foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Essa é a palavra. Então esse grande resgate está em progresso. Todos nós temos um lugar para resgatar almas para Deus. Pobres, ricos, desalojados, com grandes mansões. O objetivo de Deus é e sempre será a salvação de almas para Cristo.
os modos como nós operamos, sejam guiados pelo Espírito Santo, o final é o mesmo, é ganhar almas para aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Cordeiro de Deus que foi morto, que no céu estão proclamando em grande voz, que receba o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo número 5. Então foi o que o Senhor me falou. A Operação Resgate nasceu do coração de Deus, está em progresso, e é uma operação para todos os povos, como está escrito na palavra. Todos que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então é para todos nós estarmos envolvidos nessa operação e honrar aqueles que estão realmente, como está o pastor José Fernandes e outros, e a pastora Conceição Fernandes e outros, honrá-los, apoiá-los com orações, com parte material e especialmente o nosso foco sempre naquele para o qual trabalhamos, que é o Senhor Jesus. Temos o privilégio de operar com Ele. Temos esse privilégio. Ele nos deu, Ele nos constituiu, o nosso Deus nos constituiu reino e sacerdotes para reinar sobre toda a terra. Aqui na terra, nesta hora, neste momento, é tempo de dizer não à pobreza, dizer não ao desemprego, dizer não à doença, dizer não à Covid. Em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro, declarar esse sangue e o Salmo 91 sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, igrejas, ministérios, olhos em Jesus. O profeta Isaías nos diz que Deus conservará em paz perfeita aqueles cujas mentes estão nele. Então a nossa mente tem que estar nele. Ele é o nosso apoio, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa suficiência, é o Deus que é mais que suficiente, Ele é tudo para nós e nós não podemos fazer nada sem Ele. Então eu desejo que o ministério do sobrenatural possa crescer com a unção e o poder do Espírito Santo, que seja derramado e aspergido o sangue de Jesus sobre todas as pessoas que estão envolvidas. Jesus disse que os portões do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja. A igreja, nós já falamos, que é aquela eclésia, aquele grupo que é parte do corpo de Cristo, ele sendo a cabeça, e que realmente a quem foram dadas as chaves do reino. O que soltamos na terra, o que permitimos na terra é permitido nos céus. O que proibimos na terra é proibido nos céus. É o tempo da igreja crescer na estatura de Cristo que nos formou e que deu a vida por nós. Então, para mim, a Operação Resgate é muito importante, mas essa é a palavra. É um resgate que começou na cruz do Calvário. É resgate para todos os homens, ricos ou pobres, em qualquer nação, em qualquer país. Então, nos compete a nós, parte do reino de Deus, estar ao lado, portanto, daqueles que estão fazendo a obra, abençoando-os, orando por eles, intercedendo para que haja uma grande colheita de almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, um grande abraço à distância, mas do coração. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Hoje vamos falar um pouco sobre o que significa renovar a mente, renovar os nossos pensamentos, mas baseado na Palavra de Deus. Há um texto que é subejamente conhecido, talvez já o tenhas lido várias vezes. Porventura, se não conheces os textos sagrados e nunca leste a Palavra de Deus, eu queria compartilhar contigo esta noite algo que diz em Romanos 12, no capítulo 12, verso 2, que diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Eu não sei o que é que tu estás a viver no teu dia-a-dia, qual é o teu modus vivendi, não sei concretamente como estás neste momento que tu nos estás a escutar, mas há uma coisa que eu sei, que é uma promessa que está aqui na Palavra de Deus, que em primeiro lugar fala-nos e faz-nos um desafio, é que nós não nos conformemos. Muitas vezes por circunstâncias da nossa vida,
tais como questões muito práticas do dia-a-dia, problemas na área da saúde, talvez aquele emprego por alguma circunstância não é aquilo que tu almejas ou ainda não o encontraste, talvez aquele relacionamento que tu pensas que seria fortuito, mas não é, talvez a convivência familiar. Há tantas coisas que muitas vezes nos leva a ficarmos conformados, a não agirmos, a não tentar mudar a nossa situação. Então a palavra de hoje para nós é que nós podemos alterar todos estes comportamentos. É verdade que quem não se já sentiu desta forma, abatido, triste, deprimido, oprimido, com vontade de desistir, com vontade de se sentar, ficar estagnado, todos nós já passamos por isso. Todos nós, eu inclusive, já passei por isso também. Mas há um momento da nossa vida e isso continua a vir sempre, a bombardear os nossos pensamentos e as nossas atitudes, quer nós queiremos ou não. Mas a questão é que há uma mudança que pode existir na nossa vida, tão somente se nós não querermos ser mais conformados ou estarmos habituados a estas situações. Isto significa, de uma forma muito prática, sair do natural para o sobrenatural de Deus. Quando Jesus está connosco, quando Ele está na nossa vida, a Bíblia nos diz que todas as coisas se alteram, todas as coisas se transformam. Temos nele um amigo, temos nele um Salvador, temos nele aquele que nos escolheu, temos aquele que pega em nós da forma que nós estamos agora mesmo, no momento em que vivemos, que parece que nada vai acontecer, parece que nenhuma situação é alterável, parece que foi tudo, está tudo perdido. Mas esta noite, a palavra de Deus continua-nos a dizer que não devemos ser conformados com este mundo. E este mundo engloba tudo aquilo que nós vivemos. Não vamos estar novamente a falar dos momentos que vivemos, tais como o confinamento, todas as situações que nós vemos no mundo inteiro. E muitas vezes nós quase que somos obrigados a ficar conformados com a situação. Mas eu quero dizer esta noite que há uma solução além de todas estas coisas para nós, para mim e para ti. Através da renovação da mente, a Bíblia diz que nós podemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. O que é que isto significa? Significa agir. Significa nós não queremos ser mais, fazer mais da mesma maneira. Significa que aquilo pouco que nós temos na nossa mão, com Deus, tudo é alterável. O reino de Deus não é um reino estático, é um reino dinâmico. Nas próximas emissões nós iremos falar um pouco, já falamos também em Lucas 5, de Pedro, da pesca maravilhosa, do barco, dos discípulos. No fundo, o que Deus quer esta noite para ti e para mim é que nós saiamos do barco, muitas vezes a zona do conforto e a zona destas coisas que nós falamos agora, que parece que nada vai acontecer. E quando nós vamos sair do barco, e mais à frente iremos ver nas próximas emissões, quando Jesus entra no barco, nós vemos lá em Lucas 5, saindo um pouco do texto, Jesus vê um barco, vocês podem ir à Bíblia e ver, pede aquele barco a Pedro para poder ministrar a palavra. Mais à frente, quando o barco retorna, o barco vem cheio de peixes, e depois vemos o mesmo barco que fica parado na areia, e Jesus segue o seu caminho com os seus discípulos. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Então, mais à frente, nós também vamos ver o que significa nós sairmos do barco, largarmos o barco, a zona do nosso conforto, aquilo que nós controlamos e até não controlamos, mas isso só é possível, como diz a palavra de Deus, através da renovação do nosso entendimento. E qual é a renovação? O que é que significa a renovação? Significa que nós vamos entender a perfeita, agradável vontade de Deus, ou seja, a agradável e perfeita vontade de Deus, porque ela é boa. Então tudo é imutável, tudo é possível ser alterado através de algo que todos nós temos, que é a fé. A fé, nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não viam. É muito simples, é chamar à existência aquilo que não há. Então esta noite tu e eu nós podemos sair do ambiente do barco, o ambiente da segurança, aquele ambiente que nós nos habituámos, os nossos rituais, umas vezes dá, umas vezes não dá, os nossos esquemas, tudo aquilo que nós muitas vezes fazemos para que dê certo, mas nós sabemos que não dá. A única coisa que nós podemos saber
é que com Jesus, quando Ele chega à nossa vida, Ele já tem um propósito estabelecido para mim, para ti e para nós. E esse propósito só é atingível quando nós renovamos a nossa mente. Quando Pedro ia à pesca, não pescou nada e Jesus lhe diz para lançar as redes, é uma utopia, mas Ele fez através da palavra de Deus. Nós vemos que o milagre aconteceu. Mas esta noite eu gostava que tu pudesses pensar um pouquinho comigo. Nós queremos o provedor ou queremos a provisão? E é isso que se trata. Deus tem um propósito para cada um de nós. Talvez tu ainda não tenhas encontrado o propósito de Deus. Eu consegui encontrar o propósito de Deus lá muito atrás, mas sabes, durante este tempo todo vêm as aflições. A Bíblia diz que nós sofremos aflições, mas depois também nos diz que nós somos mais que vencedores nele, porque ele venceu todas as aflições por nós. A Bíblia também nos ensina que, apesar de muitas vezes nós estarmos enfermos, não estarmos com aquele sucesso que o mundo quer que nós tenhamos, algo até muitas vezes efêmero, nós sabemos, através da fé, através de Cristo em nós, que Ele está sempre connosco, na abundância e na menos abundância. E acredita também que o propósito que Deus tem para cada um de nós, Ele vai se concretizar, tão somente tu e eu queiramos renovar a nossa mente. E quando é que nós vamos renovar a nossa mente? É diariamente. É chamar à existência o que não há através do que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que ser um pouquinho como os salmões que andam contra a maré. Já sabes, o salmão anda sempre contra a maré. Às vezes nós ouvimos muito ruído, muitas situações, muitas circunstâncias, muitas vozes, mas essas vozes não nos levam a nenhuma renovação mental, pelo contrário. Às vezes é mais fácil ir como aos discípulos, mais à frente vamos ver também, outra vez o barco, outra vez Pedro e os discípulos, quando Jesus é morto, é crucificado e é ressuscitado, e depois há ali um momento, há um hiato que os discípulos ficam sem saber o que fazer. E sabes o que é que eles fizeram? Eles tinham lá atrás largado o barco, que era o seu conforto, a sua provisão, e Pedro diz, olha, sabem uma coisa? Eu vou à pesca, eu vou pescar novamente. E depois os discípulos foram com ele também. Mas eu quero dizer que há momentos da nossa vida que nós temos que estar sozinhos e falar com Deus, colocar as nossas questões. E Deus responde sempre. Deus coloca sempre a solução na nossa vida. E vemos lá que Pedro e os discípulos foram. E depois vemos um bocadinho mais à frente, também é interessante, só para abrir aqui um pouco, que Jesus aparece andando sobre as águas. E eles não o reconheceram. Pensaram que era um fantasma. Às vezes a religião também é assim, quer nos levar a um Deus com preceitos, um Deus condicionado, a religião, um Deus quase como numa caixinha de acrílico, pré-formatado, mas Deus fala, aparece conforme Ele quer, onde quer, porque Ele é soberano. Eu creio que Deus esta noite pode aparecer na tua vida, aparece na nossa vida tão somente. Nós não queiramos mais viver com os esquemas, viver na mendicidade, na pobreza, na falta de decisão. Eu sei que isso acontece com todos nós. Já aconteceu comigo, como eu já disse, mas agora já não funciona dessa maneira. Quando todas essas coisas vêm atacar a nossa mente, sabes que a grande batalha do ser humano é na mente. Quem controla a nossa mente, controla a nossa vida. Então nós temos que rodear a nossa mente com os pensamentos da palavra de Deus, porque está escrito. E se está escrito, e nós temos fé e nós acreditamos, nós chamamos à existência e o sobrenatural acontece. Vamos ver mais à frente depois o que é que Pedro fez, o que é que aconteceu também. Mas esta noite eu gostava que tu e eu pudéssemos renovar a nossa mente através da palavra de Deus. A renovação da mente não é mais nem menos do que confessar o que está escrito na palavra de Deus. E quando nós chamamos à existência, Deus supre. A Bíblia nos diz, buscai primeiro o reino de Deus, busca primeiro o meu reino, e todas as outras coisas eu irei acrescentar. Então sempre Deus vai acrescentar. Quero que percebas algo também que muitas vezes eu disse durante muito tempo, e é errado. Eu larguei isto, eu deixei isto por Jesus, eu fiz isto. Isto não é verdade, porque Ele já fez todas as coisas. A única coisa que nós fizemos foi alinhar o nosso propósito de vida, os nossos pensamentos com Ele. Então todas as coisas são baseadas neste princípio.
buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, se tu esta noite, para concluir, tu e eu, buscarmos o provedor e não a previsão, eu quero te dizer algo fantástico. Quando Jesus chega, quando Jesus vem, tudo muda na nossa vida. O nosso pensamento muda, o nosso olhar muda, o nosso falar muda, o nosso escutar é selecionado. Como eu costumo muitas vezes dizer aos discípulos e muitas vezes às pessoas que eu falo, a nossa mente não é caixote de lixo. Então não vamos permitir que na nossa mente entrem coisas que são contra a natura, contra a palavra de Deus. Então a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Que esta noite tu e eu possamos ter um encontro com aquele que está em Romanos 12, e eu vou repetir, que diz: e não sede conformados com este mundo, ou seja, não sejas conformado com o que está a acontecer à tua volta, no teu dia-a-dia, no teu modo de viver, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que nós possamos experimentar qual seja, olha que é fantástico, seja o quê? A boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, que esta noite tu e eu possamos ter um encontro real com o provedor Jesus. Se tu não conheces, se não crês, se nunca falaste com ele, o convite que eu te faço esta noite: deixa de viver no natural e começa a viver o sobrenatural de Deus através de falar com alguém que talvez foi apresentado de uma forma religiosa, talvez alguém já pré-formatado, que tu tampouco nem sequer acreditas. Mas o convite que eu te deixo esta noite é que, através da renovação da tua mente, tu possas deixar quebrar todas esses grilhões, tudo isso que tem aprisionado o teu know-how, o teu conhecimento, e tu possas esta noite ter uma conversa muito prática com ele e dizer: Jesus, esta noite eu estou disposto a sair do conforto do barco, da minha segurança, e estou também disposto a renovar a minha mente. Faz isso na minha vida. Olha, vais ter uma surpresa, porque ele vai falar contigo. A tua relação com Deus é uma relação individual, através da fé, não é por força, não é por violência, mas através do Espírito Santo. Ele vai falar contigo, vai acalmar o teu coração, vai começar a fazer um processo de santificação. Então que o Senhor ricamente te abençoe, continua connosco. Nas próximas emissões nós iremos falar, já falámos talvez no programa 3 ou 4, eu não sei, já não me recordo, mas iremos falar sobre, de facto, o sair do barco. O que é que significa sair do barco? O que é que significa sair do conforto? E à luz da palavra nós vamos fazer umas emissões, onde no fim nós vamos perceber, de facto, como eu dizia hoje, mais importante é ter o provedor do que a previsão. Então, conforme diz aqui, que a esperança de Deus também esteja contigo, porque a esperança de Cristo é a nossa vivência diária. Que o Senhor ricamente te abençoe e até à próxima semana. Tem sido um privilégio podermos colaborar com este trabalho, que é a Operação Resgate, e não só um privilégio, como também uma oportunidade que todos nós temos enquanto pessoas, indivíduos, que vivemos numa sociedade com tantas carências ainda, e desta forma, juntando-nos à Operação Resgate, nós podemos ser parte de uma resposta, de uma ajuda, de uma solução, aqui especificamente na cidade do Porto, onde nós também estamos aqui a testemunhar enquanto pastor desta comunidade local, que é a Igreja da Renovação, e já colaboramos de diversas formas, em diversos âmbitos também de atividades, e foi um privilégio, como também disse, e é para continuarmos juntos também, e também é um desafio para quem nos está a ouvir agora poder fazê-lo de uma forma efetiva e real. É verdade, porque tudo aquilo que nós podemos fazer para benefício do próximo é algo que está de acordo aos princípios de Deus. Enquanto Igreja da Renovação, já foram algumas as iniciativas que tivemos juntamente com a Operação Resgate, principalmente na Baixa da cidade do Porto, no âmbito de distribuição alimentar, no âmbito de envolvimento dos nossos jovens também, já por 3 iniciativas
com a Operação Resgate, e em todas elas realmente tudo aquilo que nós podemos somar ou fazer ou adicionar é muito pouco. Então desafiamos a todos a que se possam envolver, apoiar este trabalho da Operação Resgate, porque resgatar vidas da perdição, vidas da miséria, vidas da fome, vidas da necessidade, seja ela qual for, física, material ou emocional, é importante e é relevante. Por isso, a nossa palavra, como Igreja da Renovação na cidade do Porto, de apreço e de credibilização pela Operação Resgate. Verdade. Vale a pena amar. E foi mais uma emissão da Operação Resgate, que vai para o ar todas as quartas-feiras e aos domingos pelas 21 horas, aqui na Sobrenatural TV. Pode seguir-nos também nas redes sociais. Voltamos na próxima quarta-feira. Aquele abraço da nossa parte e não se esqueça que Deus é bom e a sua bondade é para sempre.